Nossa, tá lindíssimo. Cara, ficou linda essa edição. Muito linda. Realmente muito linda. E é legal por causa disso, sabe? Eu acho que é um livro assim que naturalmente talvez o leitor não fosse buscá-lo. Porque não é que essa coisa que ela fala, ah, não, eu quero ler coisas mais atuais, mais próximas e tudo. E no fundo, cara, sabe, esse livro, assim, ele é fundamental para você entender um monte de coisa. Um monte de coisa que de repente fica, que você não percebe, mas que está aí, é atual, e está lá no livro já. Por isso que eu acho legal quando literatura mais clássica também, porque você vê o que é a literatura. A literatura transcende o momento que ela é escrita, né? Por exemplo, o Vermelho e Negro é sobre o quê? É a trajetória de um sujeito absolutamente, um sujeito anônimo, um sujeito qualquer, né? Dentro de uma sociedade ainda muito hierarquizada, né? E que ele tem como grande objetivo, digamos assim, objetivo mais evidente, ascender socialmente. Ele quer ser alguém na vida, né? E para isso ele aparentemente não mede esforço, embora ele tenha uma ética, que é uma ética que o leitor tem que descobrir qual é, porque existe uma ética muito clara na cabeça dele. Ele aparentemente ele pode cometer algumas ele pode tomar algumas decisões que sejam duvidosas, mas por trás disso tem uma visão muito clara do que ele persegue, né? Então, assim, é uma trajetória de um herói em busca de um lugar na sociedade, né? E que, no fundo, ele, sem saber, ele é mais manipulado do que manipula, né? E, nesse sentido, é muito curioso, porque ele é um parente muito próximo de um outro personagem que eu adoro, que é o do Ilusões Perdidas, do Balzac, que, em circunstâncias completamente diferentes, eles, mais ou menos, eles perseguem, ou eles são vítimas, né, da mesmíssima ilusão de que é você achar que você está manipulando quando você, na verdade, está sendo manipulado. Eu não sei, eu não gosto de pensar que exista uma intenção por trás do livro. Eu acho que a intenção é sempre do leitor, nunca do escritor. Mas, de alguma maneira, essas ilusões perdidas que tem no Vermelho e Negro, de alguma maneira, assim, politicamente, são as ilusões perdidas de tentativas de reconstruir uma sociedade. Porque é absolutamente válido que ele, quer dizer, que ele tenha um rompimento com a família e que ele vá buscar um lugar ao sol e através de várias peripécias, né? Mas a vida se impõe de outra maneira. Quer dizer, nesse sentido que eu acho que o Stendhal, no momento em que a literatura ainda é romântica, ele já não é romântico mais. Quer dizer, o destino, a destinação que ele dá para o personagem é uma destinação muito mais próxima, digamos assim, de uma leitura da realidade mais cruel ou mais próxima do que propriamente de fantasiar um resultado para aquele esforço todo, né? E eu acho que o que fica, não sei se para o leitor da época qual era a impressão que ele tinha, mas talvez o que ficasse é exatamente assim, olha, esse esforço todo, ele tem você tem um pagamento, porque o Juliano não é um sujeito muito legal, né? Ele é um cara que simpático, ele te conquista, certamente, mas ele comete algumas, como eu disse, ele comete alguns equívocos, embora ele tenha uma ética. E o que talvez o Stendhal estivesse propondo, como eu disse, eu não gosto de pensar que ele está propondo uma reflexão intencional, mas talvez o que haja por trás é exatamente uma reflexão sobre isso. Assim, quanto custa você tentar esse salto? Né? Quanto que você vai ter que pagar ao final para tentar esse salto? Porque naquele momento e hoje, se você fizer
o vermelho negro hoje, na sociedade brasileira, quanto custa você sair, por exemplo, da periferia de uma grande cidade, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, e tentar um lugar ao sol dentro da sociedade, achando que você está, digamos assim, conseguindo manipular a sociedade, e no fundo, você está sendo manipulado por ele. E no final, qual que é o resultado disso? O que fica disso tudo? Qual é o valor que você vai ter que pagar no final? Eu acho que, de alguma maneira, o que ele está discutindo ali é isso. Não sei, evidentemente, como eu disse, cada leitor vai ter a sua opinião, e que bom que seja assim. Mas a impressão que me passa, às vezes, é essa. Olha, a pergunta que fica é essa: quanto vale isso tudo? Sabe? Não é no sentido de não vale, no sentido de que, olha, vale sim, mas você vai ter que pagar. E é esse o pagamento que você vai ter.